Boa tarde a todos e a todas. Nosso grupo é composto pela Camille, Stephanie, Fernanda, Jamile e Lucas. Nós iremos falar sobre a avaliação de bens imóveis urbanos, utilizando a norma 14.653/2. Então, basicamente, iremos falar sobre o que um avaliador precisa, quais os documentos necessários para se fazer essa avaliação. É feita a explicação dos procedimentos gerais e métodos para identificar o imóvel e o que deve conter em um laudo, com base em um referencial. Vamos lá? Para realizar uma avaliação de imóveis, é preciso ser um profissional das áreas de direito, engenharia, arquitetura ou um corretor de imóveis com curso específico para avaliador. Segundo a norma, é recomendável que o avaliador, ao ser contratado ou designado para realizar a avaliação, esclareça aspectos essenciais para a adoção do método avaliatório e eventuais níveis de fundamentação e precisão que pretende atingir, deixando claro a finalidade da locação, aquisição, doação, permuta, entre outros, o objetivo, no caso, o valor de mercado de compra e venda ou locação, e entre outros indicadores de viabilidade. Prazo limite do laudo e condições a serem utilizadas no caso de laudos de uso restrito. Quais são os documentos necessários para fazer uma avaliação de imóveis? A documentação básica necessária para a realização de avaliações de imóveis inclui a certidão de inteiro, teor da matrícula dos imóveis no Registro Geral de Imóveis, RGI, e uma cópia do Carnê de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, contendo informações cadastrais do imóvel. Quando a documentação básica não for suficiente, pode ser solicitado projetos memoriais descritivos ou outros documentos complementares. No caso de avaliações de unidades residenciais ou comerciais em prédios condominiais, se houver vagas de garagem associadas às unidades avaliadas, mas essa associação não estiver explicitamente documentada, a vinculação das vagas pode ser comprovada por meio de documentos como a convenção de condomínio, o memorial de incorporação ou a certidão de interior teor da matrícula do terreno, contendo a averbação do memorial de incorporação. Quaisquer solicitações de documentação complementar ou esclarecimento devem ser feitas formalmente pelas empresas credenciadas ao demandante. Se houver divergência entre o endereço da documentação do imóvel e o verificado pelo avaliador durante a vistoria, o laudo é emitido com observação da divergência. Se o avaliador estiver concedido de que se trata do imóvel correto, o laudo é emitido com um valor estimado, mas se não houver convicção, o laudo é entregue sem uma definição de valor, acompanhando a justificativa. Procedimentos gerais para avaliar um imóvel. Levantamento de dados. Inicialmente é necessário coletar algumas informações do imóvel, incluindo características físicas, localização, infraestrutura, estado de conservação e a idade da construção. Inspeção do imóvel. Realiza-se uma inspeção minuciosa do imóvel para avaliar sua condição estrutural, estado de conservação, a qualidade dos acabamentos e funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas. Análise da localização. Avalia-se a localização do imóvel em relação a serviços públicos, ao transporte, áreas comerciais, escolas e outros fatores que influenciam no valor da propriedade. Pesquisa de mercado. Realiza-se uma pesquisa comparativa de mercado para identificar imóveis semelhantes que foram recentemente vendidos na mesma região. Isso ajuda a determinar o preço médio por metro quadrado de área. Aplicação de métodos de avaliação. São utilizados métodos de avaliação reconhecidos como o método comparativo de dados de mercado, o método da renda e o método do custo, para calcular o valor do imóvel com base em diferentes abordagens. Análise dos dados e determinação do valor. Os dados coletados e os resultados dos métodos de avaliação são analisados para determinar um valor justo de mercado para o imóvel. Elaboração do relatório de avaliação. Prepare-se um relatório de avaliação detalhado que inclui todas as informações relevantes sobre o imóvel, os métodos de avaliação utilizados e a justificativa para o valor atribuído. Revisão e ajustes. O relatório de avaliação é revisado para garantir sua precisão e relevância. Se necessário, são feitos ajustes com base em novas informações ou mudanças no mercado imobiliário. Por fim, tem a entrega do relatório. O relatório de avaliação é entregue ao cliente ou ao interessado, juntamente com uma cópia do documento final.
Item 8 da NBR 14.652.2, avaliação de imóveis. Essa é uma abordagem dos métodos mais comuns usados e avaliados para determinar o valor de uma propriedade. Bom, o objetivo da abordagem comparativa de mercado, este item, né, pode ser definido como uma finalidade de aplicação de abordagem comparativa ao mercado na avaliação de imóveis urbanos. Outro ponto fundamental é a coleta de dados, que pode incluir a orientação sobre a coleta de dados relevantes, como as características físicas do imóvel, de ambiente, e informação sobre as transações recentes do imóveis comparáveis a outros e os demais locais. Temos a seleção de imóveis comparáveis, né, que ele cita nesse trecho da norma, que é fornecer os critérios de seleção de imóveis comparáveis adequados, e tais como localização, o tamanho, a idade, o estado de conservação. Esse é alguns, né, mas pode ter N fatores relevantes, né. Para essa análise de dados, né, temos como considerar um preço justo da propriedade, comparar e torná-la semelhante à propriedade em questão, né. E ter uma estimativa de valor, e detalhar o processo da estimativa do valor do imóvel com base nas informações, né, recolhidas e analisadas. Item 8.2. Bom, neste item, né, a gente tem os métodos de capitalização de renda, né, ou os métodos mais comuns usados junto à abordagem comparativa de mercado para determinar o valor de uma propriedade, né. Temos o método de custo, né, a seleção fornece as diretrizes detalhadas para a aplicação do método de custo e avaliar a propriedade. Que inclui, né, a determinação do custo, né, reposição do imóvel, levando em consideração depreciação e N fatores, né. O método de capitalização de renda, né, que é o método que envolve, né, estimativa do valor do imóvel com base nos rendimentos, né, que ele pode gerar no futuro, né. É uma projeção, no caso, né, uma taxa de capitalização aplicável a outros aspectos relevantes para cálculo, né. E temos a comparação de métodos, né, que isso é uma discussão sobre comparar os métodos e resultados obtidos em diferentes métodos de avaliação para usar essas informações e chegar a uma estimativa final no valor do imóvel, né? Que são as considerações específicas, né? Aplicadas a métodos e contexto para avaliação de imóveis urbanos no Brasil, né? Tais como regulamentações locais, as práticas de mercado e os fatores econômicos relevantes, né? No item 8.2.1.2, né, da NBR, né, aqui a gente tem um foco de avaliação dos imóveis urbanos, que submete que poderiam aos aspectos detalhados sobre como calcular e considerar os elementos do processo de avaliação. A determinação do valor da terra, né, tal como a localização, o tamanho, o uso da terra, as características de mercado. O ajuste de localização, né, que é metodologias, né, do valor do terreno, com base na localização dentro da sua área urbana, né, considerando fatores como acessibilidade, serviços públicos, disponibilidade e o nível de desenvolvimento do local. Temos as considerações de restrições legais ou de planejamento, né, que conta com restrições legais que podem afetar no valor da terra, né, tais como os regulamentos de zoneamento, restrições de desenvolvimento ou servidões. E temos análises comparativas dos terrenos, né, que é comparar o valor com terrenos semelhantes, né, de mesmas áreas e com áreas comparáveis, né, para validar uma estimativa feita, né. Continuando com observações do item 8.2.1.3, né, da norma, temos os fatores de depreciação, né, que são os fatores que determinam o custo de reposição da propriedade. Temos o método de estimativa de depreciação, né, que é o caso que a gente avalia os componentes do imóvel, como a estrutura e utensílios, né, considerando só a avaliação de bens imóveis, né? Bens móveis que tem dentro do ambiente, como móveis, outras coisas, tudo que tiver dentro que não for, né, material ali da edificação, não considera na avaliação. Considerações especiais, né, que são como, né, situações que podem afetar a depreciação ou obsolescência funcional ou econômica. E temos um estudo de caso, né, que são estudos para ilustrar a aplicação do método de avaliação e considerar depreciação na avaliação dos imóveis urbanos. Continuando com o item 8.2.1.4, são as considerações de depreciações de melhorias, né, que são feitas nas propriedades, como edifícios, estruturas e as suas instalações, né, levando em consideração fatores como a idade ou o estado de manutenção, né, e a obsolescência do imóvel. Temos o método de cálculo dessa depreciação, né, que são incluídos os fatores de vida útil esperada, a taxa de depreciação, os métodos de ajuste, avaliação do estado de benfeitorias, né, também, que são questão de reparos necessários, utilizações necessárias ou problemas estruturais. E temos um impacto no valor final, né,
Temos as benfeitorias feitas e vamos ter o valor final da propriedade conforme a avaliação dessas negligências que podem ser encontradas no imóvel, né? Dentro deste item, bom, a gente tem a avaliação de considerações de obsolescência funcional, né, que incluiria coisas como mudanças na demanda do mercado, os avanços tecnológicos que tornam obsoletas certas características da propriedade, né, ou a mudança e regulamentação que exige atualizações. Temos a avaliação da obsolescência econômica, excluiria a depreciação acelerada devido à mudança do mercado imobiliário, né, propriedades mais novas ou mais eficientes ou mudanças nas condições econômicas gerais. E os métodos de ajuste de obsolescência, conforme as taxas de depreciação ou alterações na abordagem de avaliação para refletir a obsolescência. Temos o impacto na avaliação final, que poderia ser discutida como a avaliação da obsolescência afetada à estimativa final do valor do imóvel, que a propriedade e com seus resultados são integrados no processo de avaliação geral. Por fim, temos os itens 8.2.1.5, que são os ajustes por características especiais, né, que submetem a fornecer orientações como fazer os ajustes do valor do imóvel, né, e levar em conta as características especiais de como possam influenciar o valor. Essas considerações de restrições legais ou de planejamento, isso poderia levar de forma a contar restrições legais do planejamento urbano que poderiam afetar o valor da propriedade, tais como restrições de zoneamento, que já foi citado anteriormente, e limitações de desenvolvimento. As avaliações de benfeitorias e de aplicações submetem a detalhar as benfeitorias ou aplicações realizadas no imóvel, como aplicações de construção, reformas significativas e adições de novos recursos de instalação, que também já foram ditos que só serão avaliados os bens imóveis. E as considerações das condições do mercado, que poderiam fornecer orientações sobre o ajuste do valor do imóvel com base no mercado imobiliário no momento da avaliação, tais como oferta e procura. Por fim, mas não menos importante, o que deve conter em um laudo de avaliação. Então, ele deve conter a identificação do solicitante, o objetivo da avaliação, pressupostos, ressalvas e fatores limitantes, a identificação e caracterização do imóvel a ser avaliado, um diagnóstico de mercado, a indicação dos métodos e procedimentos utilizados, a especificação da avaliação, onde deve ser indicado a especificação atingida com relação aos graus de fundamentação e precisão, a planilha dos dados utilizados. No caso da utilização de método comparativo direto dos dados de mercado, a descrição das variáveis desse modelo adotado, o tratamento dos dados e identificação dos resultados, onde deve ficar explícito quais foram os cálculos efetuados, o campo arbitrário, se for o caso, justificativas para o resultado adotado, os resultados da avaliação e a sua data de referência e, por fim, a qualificação legal completa e a assinatura dos profissionais responsáveis pela avaliação. Então, esse foi o nosso trabalho sobre avaliações de bens imóveis urbanos baseado na NBR 14.653, parte 2. Muito obrigado pela atenção.